Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e agora abordando um tema que eu imagino ser curiosidade de muitos que nos acompanham. Vocês devem ter visto que tanto o livro dos italianos Mark Pfister e Simona Sella, que a gente traduziu e comercializa, como a série de vídeos feito pelo alemão Ingmar Marquardt, que também traduzimos e está disponível, chamam-se A Doença é Outra Coisa. Muitos podem achar à primeira vista que se trata de darmos um novo ponto de vista da doença, mas é um pouco além disso, e espero que com esse vídeo isso possa ficar mais claro para vocês. Em todos os nossos textos, aula e material, a gente faz questão de sempre colocar a palavra doença entre aspas. Acaba que aqui na 5LB Brasil temos que usar essa palavra para que o público geral saiba do que estamos nos referindo. Mas ao mesmo tempo, esclarecer que não é no mesmo sentido que todos estão habituados. Durante o nosso curso introdutório, isso já vai se modificando e as pessoas vão pouco a pouco não só compreendendo, como também vão vivendo a experiência de outra perspectiva. O nosso amigo e professor italiano Mark Pfister, que tivemos a oportunidade de trazer algumas vezes ao Brasil e trabalhou muito próximo do Dr. Hammer por 30 anos, ainda vai mais longe. Ele se refere às 5 leis biológicas como a única medicina que não reconhece a doença. Bom, não é meu intuito aqui entrar no mérito se é a única ou não, porque com certeza eu não conheço todas as medicinas que existem, né? Mas sim, tentar explicar como é essa diferenciação proposta pelas 5 leis. Embora não haja uma definição clara do que seja a doença, já que é algo complexo e com muitos pontos distintos, o senso comum, citado em várias fontes, fala de doença como um conceito associado a uma condição particular anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função da parte ou de um todo um organismo. Citei esse contexto para a gente partir de um ponto, e me parece esse ponto bem alinhado à percepção de grande parte da população sobre doença. Isso fica mais impregnado de valores ainda, né, características, evolução e sentença dentro de determinados rótulos diagnósticos. Certas condições que só pelo nome já nos remetem a vários significados. Quando eu peço para que fiquem atentos a que imagem vem à sua mente quando ouvem a palavra artrose, difícil imaginar que não tenha vindo algo como dor, rigidez, incapacidade, velhice, cadeira de rodas, né? E quando eu falo a palavra câncer, é comum vir à mente morte, metástase, sofrimento, dor. Essas etiquetas, como a gente costuma dizer, determinados rótulos diagnósticos são recheados de significados causados pela nossa cultura, experiência pessoal e ou familiar, e por aí vai. Palavras são caixas vazias que enchemos de significados e sabemos que os significados que são colocados para a palavra doença e a determinadas doenças não há nada de positivo nisso. Ao contrário, pelas 5 leis biológicas, um dos pontos chaves desse novo paradigma é que essas alterações orgânicas manifestadas através de sinais e sintomas são, na verdade, parte de um programa especial de sobrevivência. E que o Dr. Hammer chamou isso de SBS. Programa de sobrevivência que tem um sentido biológico, ou seja, um sentido lógico à vida. Achamos mais coerente chamar de programa ou de processo, que são palavras que mostram movimento, mostram uma sequência, que é um processo vivo e dinâmico, como tudo que existe na natureza. Enquanto um rótulo diagnóstico passa uma ideia de algo estanque, parado, estagnado, quase que perpétuo. Já temos aí grandes diferenças. Esse programa especial de sobrevivência entra em ação toda vez que eu vivo uma situação que é percebida como ameaçadora, que me coloca em risco. Nessa hora, de acordo com a natureza da percepção dessa experiência, a minha fisiologia se altera para fazer frente a esse desafio. No primeiro momento, essa resposta fisiológica de defesa tem o objetivo de otimizar a minha capacidade de enfrentamento àquela experiência. Porém, em um segundo momento, quando o perigo passou, meu corpo entra em uma etapa de reparação, regeneração de toda essa alteração. E é aí que grande parte dos sinais e sintomas atribuídos às doenças estão mais presentes.
Falei grande parte porque não são todos os SBS assim, como a gente pode explicar em um outro vídeo. Então, o que chamamos de doença é igual a um SBS, Programa Especial de Sobrevivência com Sentido Biológico? Não. O que chamamos de doença é, na maioria das vezes, uma etapa do SBS. Normalmente caracterizada por um processo inflamatório, dor, incapacidade funcional, febre, entre outros. Pela ótica das 5 leis, então, esses mecanismos de sobrevivência entram em ação toda vez que eu me deparo com situações imprevistas, percebidas como ameaçadoras, que excedem a minha capacidade de adaptação. Seria, então, lança-mão, uma superpoderes, uma superfisiologia que entra em ação com o intuito de me ajudar, aumentando a minha chance de sobrevivência. Quanta diferença, né? E todo esse caos que atribuímos à doença. Bom, uma ótima definição para caos eu ouvi do mestre Stefan Hausner, que diz: caos é uma organização que ainda não compreendemos. E se aplica muito bem a esse modelo de doença que nossa sociedade está tão inserida e conhece tão pouco sobre. Em um outro vídeo eu vou explicar os fatores envolvidos que levam a essa resposta que me deixa mais apto, mais adaptado àquela demanda momentânea, pode ser compreendido como doença e que paradoxalmente coloca a nossa sobrevivência em risco. Talvez lá na frente, doença deixará de ser algo caótico para você, e é assim que eu espero. Um processo tão complexo, desenvolvido pela natureza com toda a sua sabedoria durante milhões de anos de evolução, não poderia simplesmente ser resumido de maneira tão enviesada, destacando os pontos desagradáveis e só, como se não houvesse motivo de existir e tivesse que ser erradicado, extirpado a qualquer custo. E essa perspectiva não vem de hoje e fica bem claro quando a gente analisa a etimologia dos termos que hoje tanto utilizamos, não só na nossa língua, mas também em outras línguas, para citar algumas. Doença vem do latim dolentia, ato de sentir dor, de dolere, sofrer, sentir dor. Ou seja, quando a gente fala doença, estamos falando de sofrência. Enfermidade, do latim infirmitar, falta de força, não firme, débil, né? Esse seria o termo. Morbus, que é o termo para doença, fala de sofrimento, lástima, mórbidos, determinado a lastimar, né, em latim. Italiano usam malato, doente ou enfermo, do latim mal hábitos, malatia, de mal. Em inglês fala do disease, né, que é falta de sorte, má sorte, carência, desprovido de conforto, tranquilidade. O sick, que vem do inglês antigo de seoc, que é fraco, magro, corrupto. O francês atribui maladie, do latim do malus, mal, ruim. O alemão que fala Krankenhart, fala de não saudável, sofrendo, pobre, torto. Então, como a gente vê, independente da língua, em diversos países a conotação expressa nas palavras é a mesma. Sempre uma qualificação negativa, ressaltando os aspectos menos agradáveis que, sem dúvida, interferem na forma que a gente lida com essa situação. A não compreensão até os dias de hoje é que nos faz olhar para essas nossas respostas fisiológicas como o problema, desviando da chance de olhar para o desafio biológico que o nosso corpo está enfrentando, fazendo com que a gente se ocupe dos sintomas e não da situação que me desafia, o que contribui para a reincidência, favorecendo a cronificação desses processos e, o mais importante, tira a oportunidade de evoluirmos com a situação. Espero com esse vídeo ter esclarecido uma das grandes mudanças de paradigma que as 5 leis propõem, que por mais lógico que seja de compreendê-los, já está tão impregnado na gente que não é tão simples assim de vivenciá-lo. Se isso fez muito sentido para você, comenta, compartilha com a gente, porque é muito importante. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre as 5 leis biológicas. Mas caso tenha lhe deixado com mais perguntas do que respostas, divide com a gente essas dúvidas. É muito bom ouvir de vocês, tá? Até um próximo vídeo. Obrigado por ficarem até aqui. Valeu!